Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Sou a professora Júlia Raquel. Estamos aqui para mais uma aula. Sejam todos bem-vindos. E hoje vamos dar continuidade falando um pouco sobre o papel da música e essa transformação que a música causa. Vamos falar especificamente do movimento tropicalismo, certo? Na aula anterior, nós já vínhamos falando desse contexto, o poder que a música tem em transformar a sociedade. Como muitas vezes a música, a poesia da música, as letras das músicas, elas trazem todo um contexto social e muitas vezes elas têm o papel de quê? De fazer, né, verdadeiras reivindicações sociais. E foi dentro desse contexto que surgiu o movimento tropicalismo, que veio, de uma certa forma, mexer com a sociedade, com a população e que fez a diferença. Então, pessoal, nós temos aqui a capa do álbum, né, do Movimento Tropicalia, do ano de 1968. Foi exatamente o período em que esse movimento começou. O movimento do tropicalismo, ele começou basicamente por meio de uma emissora de TV na Record e acabou, né, se prolongando, tendo um grande desenvolvimento exatamente por conta do contexto que esses artistas, né, traziam, as vestimentas, as mensagens passadas na própria música, a influência da própria guitarra. Então, esses jovens que estavam compondo no momento esse essa banda, né? Porque começou com uma banda e aí virou um festival, um programa de TV, foi mais ou menos isso. Nós temos aí na capa do CD alguns integrantes, como Gilberto Gil, Rogério Dubrato, Gal Costa, Torcano Neto, Arnaldo Batista, Caetano Veloso, Rita Lee, Sérgio Dias, Tom Zé e Nara Leão. Veja que só tinham duas mulheres. E esses artistas, eles fizeram a diferença em uma época em que o Brasil estava passando por sérios problemas sociais, políticos, econômicos. E aí é interessante, nesse momento, a gente se inteirar do contexto histórico. Veja que no pós-Segunda Guerra Mundial, com o início da Guerra Fria, o mundo estava passando por sérias mudanças. Uma verdadeira divisão, uma bipolaridade. O lado, os Estados Unidos, estava do lado do bloco capitalista e a União Soviética do lado do bloco comunista. E esses dois blocos acabaram influenciando o mundo, de um modo geral, inclusive o Brasil. Por quê? Porque muitos países estavam sendo perseguidos, porque na época, o governo da época temia que o Brasil sofresse alguma mudança política, com influência principalmente do comunismo. Então, isso aí foi um dos motivos que se deu o golpe militar. E aí foi dentro desse contexto histórico que surgiu esse movimento cultural, que acabava sendo o quê? Um coletivo. Então, esse coletivo trazia, né, em suas canções muitas questões sociais. Então, eles iam, de uma certa forma, problematizar, né? Essa problemática era exatamente contra o regime militar da época. Então, vejam, eles traziam, né, em toda a sua composição, utilizavam a guitarra elétrica, que era algo inovador, era muito comum nos Estados Unidos. E aí, dentro das letras das suas músicas, traziam muitas questões
de teóricos, vinham dialogar, né, com a produção poética nas suas letras de músicas. E dentro desses diálogos, eles traziam mensagens que, de uma certa forma, vinham contestar, vinham criticar, de uma forma extremamente implícita. Eles traziam, inclusive, metáforas, né, para criticar a estrutura, criticar o sistema político vigente. Por quê? Nós sabemos que no ano de 64 o Brasil sofreu um golpe militar, como eu havia falado agora há pouco, né? Então, o golpe militar de 64, ele trouxe várias mudanças na sociedade, principalmente na arte. E na música também não foi diferente, certo? Daí, esses artistas, eles acabavam, de uma certa forma, mexendo com o sistema político da época. E isso era um grande perigo para a sociedade. E aí eu não estou falando só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Como eu disse, com a Guerra Fria, o mundo inteiro passou por mudanças, né? Verdadeiras mudanças. E aí esses artistas, né, que faziam parte do movimento Tropicália, eles tinham um intuito, né? E o intuito deles era, através da sua arte, através da música, através de instrumentos que eram extremamente inovadores para aqui no Brasil, porque isso era muito comum mais nos Estados Unidos, né? Eles perceberam que, a partir das suas produções, eles podiam fazer a diferença. E que diferença seria essa? Exatamente, protestando. E esse protesto era exatamente exigindo, né, uma democracia, e isso estava muito explícito, muito presente nas letras de suas músicas. Então, daí, ainda durante, principalmente ali o período finalzinho da década de 60, eles atuaram de uma forma muito explícita, de uma forma muito aparente. Só que a gente percebe, chega um momento que o sistema estava incomodado com essas letras de músicas, né, com a forma que esses cantores eles estavam fazendo, né, toda a sua arte, sua produção. Então foi a partir daí que começou aí a censura, porque também não era só o movimento Tropicália, né, que estava passando por algum tipo de censura. A gente sabe que era todo um contexto. Que na próxima aula eu vou estar falando mais sobre isso, certo? Então, nessa imagem, por exemplo, que vocês estão vendo aí do cantor Gilberto Gil, né? Ele está se apresentando no jornal Correio da Manhã, no Rio de Janeiro, que de fato era palco, né? De muitas manifestações. Só que aí o movimento Tropicália ele foi bem depois. Aí eles estavam, né, bem no auge de sua arte, né, de apresentar sua arte. Então, foi a partir daí que o movimento Tropicália ele foi chegando ao fim, né, o chamado tropicalismo. Foi chegando ao fim. Então, esses cantores, né, que os principais, né, que estavam à frente do movimento, atuando, acabaram sendo presos em 22 de dezembro de 1969. Gilberto Gil e Caetano Veloso são presos. E aí, essa prisão, ela se deu exatamente com os atos institucionais, certo? O que seriam os atos institucionais? Eram artigos de leis que vinham, de uma certa forma, substituir a Constituição
anterior. Esses atos institucionais, eles eram baixados pelos militares, e aí o AI-5, principalmente, né, que era aquele que tinha uma atuação bem maior. Então, com os atos institucionais, esses cantores, eles estavam, para os militares, eles estavam cometendo erros, né? E aí acabaram sendo presos, passaram um tempo na prisão e acabaram sendo exilados. E aí você percebe que chegou de fato ao fim, né, desse grande movimento que inspirou, que trouxe aí uma grande inovação para a música popular brasileira. Então foi dessa forma que o movimento Tropicália ele chega ao fim. Então, galerinha, chegamos também mais ao fim de uma aula. Espero que vocês tenham gostado, entendido, né? E se aprofundem nesse tema, porque é um tema extremamente interessante, que reflete, inclusive, até hoje. Até porque muitos desses cantores ainda fazem parte, né, da nossa música popular brasileira. Muito obrigada e até a próxima.